Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que existem mais mistérios entre o céu e a terra que a vã consciência humana possa imaginar. E eu convido cada um de vocês a relatar aqui no campo dos comentários as experiências sobrenaturais que vocês já vivenciaram em suas vidas, tá? Principalmente essas experiências que eu vou comentar aqui agora. Esse vídeo, ele parece besta, parece simples, mas eu vou explicar para você tudo detalhado de fato científico para você não fazer confusão na sua cabeça. Tenho certeza que essa aula vai ser produtiva para a sua vida, tá? Só que, claro, antes de iniciar o vídeo, se você deseja conhecer o meu trabalho, obter o meu contato pessoal, participar dos meus grupos, aprender a desatar as amarras do sistema, tem links na descrição. Tenho certeza que você vai ser bem atendido, bem acompanhado e quem sabe você não muda de patamar, muda de setor. Afinal, a revolução industrial já está acontecendo, né? É nós que temos que nos adequar à era tecnológica, tá bom? Pois bem, olha que coisa interessante. É um videozinho simples, mas eu vou explicar para vocês em fato científico, tá? Primeira coisa, essa aqui é uma câmera. Dentro da minha propriedade, eu tenho exatamente a mesma câmera. Aquelas câmeras que tem sensor de movimento e também tem infravermelho, né? Então você consegue captar o movimento e ir acompanhando o movimento, né? E você infravermelho você consegue ver. Então olha que coisa interessante. Olha bem essa bola aqui. Muitas pessoas vão dizer assim, não, isso aí pode ser montagem, isso aí pode ser que seja uma fração de sujeira, aquelas partículas que ficam próximo da lente, que sujam a lente, né? E isso não é nada demais. Porém, eu preciso dizer uma coisa para vocês. A câmera, ela seguiu o movimento, né? Se a gente pegar para analisar, a própria câmera, ela seguiu o movimento. Agora, deixa eu te explicar o porquê que eu estou falando sobre esse assunto. Cara, eu já presenciei isso pessoalmente na casa dos meus pais. Eu não posso confirmar para você se é algo que vem de pessoa para pessoa, né? Ou se simplesmente é o local que você reside, tá? Mas fato é, quando eu morava na casa dos meus pais, eu tinha muito pesadelo, né? Eu tinha noites de sono mal dormidas, mas principalmente, né, a questão de ter pesadelos. E aí, o que acontecia é o seguinte, meu pai ele decidiu colocar uma câmera em cima, né, do meu quarto. Só que assim, a casa do meu pai, ela tem 2 andares, então ele colocou uma câmera mirando no segundo andar, como se fosse uma varanda aberta, né? E a câmera estava dando foco para o meu quarto, né? E toda vez, é incrível isso, tá? Meu pai tem as filmagens, toda vez que eu tinha pesadelo, essas bolinhas apareciam na câmera. Muitas vezes, o nosso olho, a gente não consegue enxergar. Assim, quando a gente é criança, tudo bem, mas a nossa visão, ela não tem essa capacidade de enxergar todas as frações espectrais que existem no universo. A gente enxerga menos de 1%. Então, muitas vezes, essas bolinhas aí passam despercebidas por nosso campo de visão, mas não passam despercebidas pela câmera, tá? Cara, uma coisa que eu já presenciei, né, e eu digo de experiência pessoal, por que que nós não colocamos câmera com sensor de movimento na chácara, nos sítios, nas fazendas? Primeira coisa, nós colocamos câmeras com sensores de movimento para poupar, né, o poder aquisitivo de comprar mais câmeras. Porque uma câmera que faz 270 graus, meu irmão, você precisa de 2 câmeras na sua chácara para fazer toda a contingência. Agora, quando você tem câmeras fixas, você precisa colocar uma câmera a cada 60 graus, 90 graus, a cada ponto específico. E aí, você tinha que comprar 2 câmeras, tem que comprar 8, 9. Aí, por que que a gente faz isso? Eu vou te falar de experiência pessoal, da minha primeira fazenda.
eu instalei essas câmeras com sensor de movimento, tá? A gente compra da China, muitas vezes do Mercado Livre, é baratinho, né? Aí você instala a câmera, né? E tem um software que você usa para você poder monitorar pelo celular. Cara, sem brincadeira, a câmera se movia sozinha o tempo todo. Passava 2, 3 horas da manhã, muitas vezes você escutava o barulho do rolamento da câmera, daquela engrenagem girando. E aí você pegava a câmera, olhava, não via nada. Não via nada. Muitas vezes tu pegava a câmera estava gravando de um lado para o outro e nada. Aí, para piorar a história, os cachorros também latiam para os mesmos locais, né? Então, assim, você tinha confirmação dos animais e você tinha confirmação da câmera, né? E aí, qual foi a solução adequada para a galera que eu conheço? Colocar as câmeras fixas, sem sensor de movimento, elas detectam movimentação, só que aí, cara, você tem que colocar a sensibilidade lá para 10, a sensibilidade vai de 0 a 100, você coloca assim, tipo 10, somente se um objeto grande passar por aqui, ela vai apitar, qualquer coisa pequena não apita, né? E colocar animal, cara, colocar 3, 4 cachorro grande, para fazer a ronda e você resolve o seu problema. Mas o fato é, né, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, e eu quero repassar isso para você como fonte de conhecimento, é o seguinte: eu já fiz isso 2 vezes e nunca mais quero fazer. É você gravar você dormindo, né? É você pegar uma dessas câmeras, colocar no seu quarto e gravar. E no dia que tu tiver pesadelo, você vê a filmagem. Eu acho que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu não recomendo fazer isso porque a terapia é cara, né? O psicólogo, o cara que trata desse problema é caro. Os remédios são caros, então às vezes você vai ver uma coisa que você nunca vai esquecer na sua vida. E não vai ter nada que te possa fazer. O que eu posso fazer? Não tem o que se faz. E aí as pessoas acabam adquirindo, como é que eu vou dizer aqui? Um certo tipo de, eu não vou dizer pânico, mas é um certo tipo de pânico. E aí a pessoa, ela fica com receio de dormir naquele mesmo quarto, naquele mesmo local. Cara, se você colocar, olha só, uma câmera gravando o espelho do seu banheiro de noite, você nunca mais tem espelho na sua casa. Os índios tupinambás, eu sei que tem mais classe de índios que pensam a mesma coisa. Bom, pelo menos esses índios, eles não gostam de fotografia. Eles odeiam fotografia. Hoje em dia, tudo bem. Mas no passado eles odiavam fotografia. E aí a história dos índios era o seguinte, que a fotografia ela podia aprisionar a alma no vidro, né? Não era por causa do aparelho tecnológico, mas aqui poderia aprisionar uma alma no vidro. E por que o índio tinha essa ideia? Quando você pega a história dos maias, por exemplo, para você ser líder maia, você tinha um espelho, aí você conversava com uma entidade pelo espelho, essa entidade te repassava um desafio, e se você conseguir, mediante aos aldeões, e se você conseguisse vencer aquele desafio, você se tornava o novo pajé da tribo, a nova autoridade da tribo, né? E os índios brasileiros também, eles não gostam de nada que faça reflexão, nada que crie essa reflexão. Eles acreditam que é um outro mundo, uma outra realidade, né? E que você pode ficar preso lá dentro. É a cultura dos índios, tá? Não estou dizendo que é real. Porém, fato é, se você colocar uma câmera gravando o seu espelho, você nunca mais usa espelho na sua vida. Eu posso garantir para você que se você botar uma câmera gravando o teu espelho, você jamais vai usar o espelho na sua vida. Você vai entender o porquê que os índios têm esse certo receio. E digo mesmo, se você colocar uma câmera quando você estiver dormindo, você vai entender exatamente o porquê tem que orar antes de dormir, tem que, sabe, orar o Salmo 91, estar em comunhão com o Criador, por causa de coisas assim. Então, por exemplo, o vídeo de hoje é uma coisa simples. A gente está falando, ó, de uma pequeno orbe de luz, uma pequena, vamos chamar de hóstia celestial, OVNI, chame do que você quiser, né? Mas, olha só, é um objeto que a câmera decidiu seguir, né? Muitas pessoas vão dizer que isso aqui é uma partícula quântica do universo, que
que está viajando, indetectável aos seres humanos. Muitos vão dizer que é um ponto de energia, mas fato é, olha só, essas bolinhas, elas sempre aparecem quando as pessoas estão tendo um certo tipo de calafrio, perrengue. Outra coisa, essa bolinha aqui, ela está em linha reta. No meu caso, as bolinhas faziam zigue-zagues, elas se moviam de direções opostas, né? Então ainda existe essa ideia também, tá? Então fica aí a dica para cada um de vocês. Por isso, o próprio criador, ele fala, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar, porque a noite se torna algo desagradável, né? Torna-se algo desagradável mediante os problemas que a gente tem que enfrentar, né? Muitas pessoas acham que a noite é um momento agradável, não é, né? É um momento, o sol, até onde eu compreendo, ele é um campo de uma barreira magnética que impele as coisas ruins. À noite não tem um sol para te ajudar. Pelo menos é o meu pensamento, né? A minha forma de questionar. Então, fica aí o vídeo de hoje, apenas um compartilhamento de informações. Por favor, comente aqui embaixo nos comentários, dá uma lida também, casos de pessoas que passaram por experiências sobrenaturais, aqui embaixo no campo dos comentários. Tenho certeza que vai ser algo incrível para você. Quem quiser conhecer meu trabalho, links aí na descrição. Fique na paz.